Ok, então hoje a gente vai olhar para o Salmo 146. Nós estamos olhando para esses salmos que são chamados de Aleluia, né? E os salmos de Aleluia, eles começam lá no Salmo 111, vão até o 118, então de 111 até 118, e depois de 146 a 150. A gente olhou 111, 112, 113 nessas últimas meditações. E do Salmo 114 até 118, esses salmos todos a gente já tinha meditado neles, ou quando olhamos ali para os salmos de Páscoa, ou quando olhamos para os salmos históricos. Então, de certa maneira, a gente já tem meditações, nesses salmos, né, de 113 até 118. O que a gente vai fazer então agora é olhar para os salmos 146 até 150, que encerram, vamos dizer assim, esse bloco do chamado Salmos de Aleluia, né? É interessante que os Salmos 146 até 150, eles, na verdade, não apenas concluem os Salmos de Aleluia, mas concluem o livro de Salmos, né? É o fechamento do livro de Salmos. E eu acho digno da nossa atenção, né? Quando a gente pensa no livro de Salmos, né? Iniciando com bem-aventurança, né? O Salmo 1 já começa lá no versículo 1 falando de bem-aventurança, bem-aventurado o homem, tal, 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 e vai mostrando todo aquele perfil da piedade do homem conforme o coração de Deus, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, começa com bem-aventurança. Bem-aventurança é literalmente bênção, né? Bênção graciosa de Deus. Então, os salmos começam com bem-aventurança e terminam com aleluia. A gente pensa na bênção recebida graciosamente por Deus, o nosso coração é elevado, a nossa vida é transformada, a gente tem agora Deus como o Senhor do nosso coração. E isso nos capacita a louvar a Deus. Então é interessante que essa realmente é a nossa trajetória, né, como crentes nesse mundo, né, sendo abençoados, sendo tornados ou feitos bem-aventurados pela graça de Deus, e é exatamente por isso agora feitos também para a honra e para a glória dele, para a adoração do nome do nosso Deus, né? Esse Salmo 146, a gente percebe que a estrutura é muito semelhante, né? Até agora a gente tem notado que todos esses salmos de aleluia que a gente tem visto, pelo menos até esse momento, tem uma estrutura assim muito, muito parecida, né? Um início curtinho, depois uma segunda parte mais extensa, com uma série de exemplos ou de desdobramentos, vamos dizer assim, ou de motivos para o louvor, e depois um fechamento rápido, né? Sempre no último versículo. Então é assim também com esse Salmo 146. Ele começa com um convite, e não é apenas um convite, é uma espécie de convite de compromisso com o louvor, nos versos 1 e 2. Em seguida, nos versos 3 até 9, ele traz uma lista para a gente de motivos pelos quais a gente deve confiar em Deus. Então, a tônica desse Salmo 146 é a tônica nesta confiança que devemos colocar no Senhor. E por fim, ele termina com um louvor novamente, uma adoração apresentada diante de Deus por conta da sua soberania eterna, né? Então essa é mais ou menos esse é o arranjo que a gente tem nesse Salmo 146. Tem uma outra coisa nele também que é bem interessante, que é o fato dele iniciar chamando aí para adoração, mas ele chama o chamado para a adoração desse salmo, logo no início, é muito singular porque o poeta ele não está convocando ao louvor assim Israel nem as nações, né? Ele está convocando ele próprio, né? No sentido que ele começa o salmo chamando a sua alma para louvar a Deus. Então isso é bem interessante. Louva, ó minha alma, ao Senhor. E eu vou fazer aqui a leitura dele rapidamente, em seguida a gente vai considerar esses detalhes e vamos fazer algumas aplicações, né? Então, ele diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó.
Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então, aquele padrão, começando, terminando com aleluia, mas como eu disse, esse chamado inicial diferente, porque ele está dizendo louva, ó minha alma, né? Então, de certa forma, ele está convocando a própria alma dele a louvar ao Senhor, né? Então é bem interessante esse detalhe, essa singularidade desse salmo. E a gente tem falado isso desde o início nessas meditações sobre esses salmos, aleluia, né? Por que que eles estão aí na Bíblia? Porque realmente a gente precisa desse exercício de convocar nossa própria alma ao louvor. Ele está falando consigo mesmo, parece uma coisa esquisita. A gente acha que normalmente é só a pessoa que não bate muito bem, né, que fica falando sozinha, né? Mas não, de acordo com o livro de Salmos, você vai encontrar muitas vezes isso, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Alma, bendiga ao Senhor, é isso que está acontecendo aí. Né? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Olha aí o indivíduo conversando com ele mesmo, falando com a própria alma. O Tim Keller dizia isso, né? Que de vez em quando a gente precisa pregar o evangelho para nossa própria alma, né? Para nós mesmos. E de certa maneira é o que está acontecendo aqui nesse salmo. No Salmo 146, ele está dizendo: alma, louve, né? Alma, expresse adoração, adore ao Senhor. A gente precisa disso, né? De convocar nossa própria alma ao louvor. Os salmos vão insistir nisso, a gente tem falado também desde o início dessas meditações que isso tem que ser assim, porque a nossa alma tem essa tendência de fixar a atenção nas coisas desse mundo, de fixar a atenção nas circunstâncias, né? Ou em si mesma. Então, esse mergulho que a gente faz no nosso próprio coração e a gente fica às vezes meio embolado ali, né? Porque dentro de nós mesmos a gente vai encontrar algumas coisas, de vez em quando alguns devaneios, algumas inseguranças e até mesmo algumas descrenças. Então é interessante que a nossa alma, ela de vez em quando ela vai ficando assim meio encarquilhada, vai deixando de funcionar a contento. Fica mais ou menos como aquele carro velho que de vez em quando para pegar você tem que empurrar, né? Ou então tem que, enfim, ele só pega no tranco, vamos dizer assim, e precisa ser sacudido, né? A nossa alma também precisa disso. Às vezes ela tem que ser sacudida, tem que ser lembrada, tem que ser motivada, né? Então daí, louva, ó minha alma, ao Senhor, louva, ó minha alma, ao Senhor. E a nossa alma precisa não apenas ser sacudida de vez em quando, mas ela precisa ser alinhada a um compromisso diário, diuturno de louvor. Daí esse início ter tanto um chamado ao louvor, louva a minha alma, como também tem aí um compromisso, porque ele vai dizer assim no verso 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então não é só dizer, alma, louve a Deus agora, mas alma, você agora assume um compromisso. Todo dia você vai louvar, todo dia. Você vai cantar todo dia. Olha que interessante. Você vai fazer isso até morrer. Enquanto você estiver nesse mundo aqui, você vai cantar louvores a Deus. Não é interessante? É, às vezes eu termino um dia e termino aquele dia eu não cantei nenhum louvor a Deus. Que vergonha para mim, né? Não sei como é você. Espero que você seja mais devoto do que eu. Às vezes eu tenho um dia tão tumultuado, inclusive assim, um dia lidando com coisas, né, que a gente chamaria de espirituais, porque preparando conteúdos bíblicos, preparando coisas relacionadas a cultos, etc. Ou administrando coisas da igreja, ou aconselhando e tal, por aí vai. E termina o dia eu fico pensando, puxa, eu não parei hoje nem um momento para cantar um louvor, né? Para louvar ao Senhor, abrir o inário, cantar um hino.
Então a palavra de Deus nos convida, eu vou a louvar, a fazer isso todos os dias. Olha que interessante esse chamado desse salmo, né? A gente precisa fazer isso. Às vezes é difícil louvar, né? Especialmente quando a gente se sente abatido ou decepcionado. E o Salmo 146 informa que todas as vezes que a gente coloca a nossa confiança no lugar errado, a gente está sujeito a abatimento e a decepção. É por isso que a partir do verso 2, o Salmo vai trazer para a gente, desculpe, a partir do verso 3, o Salmo vai trazer para a gente motivos para nós confiarmos em Deus. Ele apresenta agora esses motivos por meio de um contraste, né, de certa forma. Ele vai comparar o que é a confiança nos homens e nas instituições deste mundo e a confiança devida a Deus, né? A confiança que realmente a gente tem que exercitar e tem que praticar. Daí, versos 3 e 4, né? Mostrando essa a futilidade da confiança em homens, quando diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então, versos 3 e 4 falam sobre essa confiança no homem. E eles sintetizam isso nesses termos. Não confiem, não coloquem a sua confiança no homem. Por quê? O homem é inepto para salvar. É isso. O texto diz: não confie em príncipes, não confie nos filhos dos homens, em quem não há salvação. É claro que a gente é chamado a viver em sociedade, né? A gente é chamado a viver em aliança já com nossa família, e também a grande bênção que a gente tem, os salmos inclusive destacam isso, a bênção da gente viver conectado como povo de Deus, né? E a bem-aventurança que é a bênção de Deus sobre o povo de Deus reunido, unido, como a gente lê, por exemplo, em outros salmos. Mas é interessante, o tempo todo a gente vai estar dizendo: Deus, obrigado pela bênção, né, que eu tenho aqui da minha família, dos meus amigos, da igreja, mas a minha confiança de salvação está no Senhor apenas. A nossa confiança de salvação está em Deus apenas, porque o homem é finito, ele é mortal, ele passa. Ele não dá conta, né, da sua própria salvação, quanto mais da salvação dos outros, né? Então a gente precisa compreender que só Deus salva, só Ele é Salvador. E daí você vai ter toda a ênfase agora a partir do verso 5 em Deus como Salvador. E nesses termos a gente tem aqui, nesse Salmo 146, tanto a interjeição aleluia, abrindo e fechando o salmo, como também uma bem-aventurança no verso 5, né? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E olha como Deus é diferente do homem, né? Porque o homem, ele é pó, ele torna ao pó, os desígnios do homem perecem. O homem é frágil demais, mas Deus é diferente, porque Deus, ele fez os céus e a terra. Ele é todo-poderoso, o Criador todo-poderoso. Então, olha a diferença que existe entre Deus e o homem mortal. Ele é o Criador todo-poderoso, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Não apenas Deus é Criador todo-poderoso, mas Deus é 100% fiel. Ele é 100% fidedigno, confiável. Então, no homem há motivo para decepção, mas em Deus não há, né? Deus não decepciona. Deus, ele é Deus poderoso, Deus fiel. Mas olha só, além disso, o que o Salmo diz adiante, a partir dos versos 7, de 7 até 9. Ele é o Deus que, sendo Criador, todo-poderoso e fiel, supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Verso 7, a gente encontra assim: ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos. Ou seja, Deus nos supre com justiça, Deus nos supre com sustento, Deus nos supre com libertação, Ele nos supre com visão, Ele nos supre com animação, vamos dizer assim, no verso 8, né, quando fala de levantar os abatidos. E ele nos supre com amor, e ele nos supre com proteção.
ele nos supre também com amparo. Tudo isso mencionado no Salmo 146. Daí o Salmo dizer, tem muita razão para a gente louvar a Deus, é ou não é? Para a gente fazer isso todos os dias, para a gente poder, assim, terminar cada dia tendo cantado pelo menos um cântico para Deus, tendo pelo menos louvado ao Senhor naquele dia. A gente tem razões demais para fazer isso, porque é um Deus que na sua soberania e no seu poder e nos seus atributos assim que são tão grandiosos e ele ao mesmo tempo está atento a nós e trazendo para a nossa vida as suas bênçãos cotidianas que precisam realmente ser reconhecidas, admitidas, e isso tem que redundar realmente em gratidão e em louvor para os nossos corações. É bonito quando o texto diz que ele ama os justos, mais uma vez usando um termo que aparece lá no Salmo 112, versículo 4, que fala daquele que é vindicado como justo, né? Que é feito justo pela graça de Deus. Tudo isso demonstrando realmente as necessidades humanas todas supridas por um Deus que é todo-poderoso e que por isso, então, é bem-aventurado aquele que tem a esse Deus como o seu auxílio, que confia, que coloca a sua confiança nesse Deus. Então, o Salmo 146, de certa maneira, está nos convocando, né? Vamos confiar nesse Deus. Né? Não confiemos em príncipes, não confiemos, a gente coloca tanta confiança em pessoas, em instituições, e elas sempre vão, a gente sempre vai estar correndo esse risco, né, de nos decepcionar, de nos entristecer, ficarmos frustrados quando nós colocamos a nossa confiança no lugar errado, né? Nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar no lugar certo, tem que estar no ser de Deus. É, veja também que o salmo aqui se aproxima de outros salmos de aleluia, né? Por exemplo, no verso 9 diz que Deus transtorna o caminho dos ímpios. Depois de trazer aquela lista de coisas maravilhosas que ele faz para aqueles a quem ele ama, o salmo termina com essa nota rápida falando sobre os ímpios. Assim como vemos no Salmo 112, versículo 10, também no Salmo 1, de 4 até 6, né? Deus tem um trato distinto, diferente com aquele que não o busca, que não o reconhece como Deus. Mas aqueles que confiam nele, esses são graciosamente providos, supridos com o seu cuidado. O verso 10 termina então com agora o último aleluia. E veja só, agora é ligado à soberania eterna de Deus. O Senhor reina, o Senhor reina, duas vezes aparece aí, mas a tônica é: ele reina para sempre, né? O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E ele reina sempre, ele reina para sempre, ele sempre vai reinar. A ideia de uma soberania, mas uma soberania que não falha nunca, que não cessa nunca, que sempre estará aí firme, uma soberania eterna. Literalmente, o Salmo está dizendo o seguinte: que esse Deus nunca será destronado, né? Nunca deixará de ser soberano. Esse Deus jamais será vencido. Então, seja qual for a circunstância, né? Então, você enfrenta uma circunstância que de repente conduz os seus sentimentos, né? E você lá para o fundo do poço, assim, puxa, será que o plano de Deus está sofrendo algum tipo de abalo, né? Será que ontem eu estava me sentindo tão bem e hoje eu percebo que aconteceu isso e aquilo outro? E a gente às vezes tem essa impressão, né? Que naquela circunstância específica parece que a causa de Deus foi vencida ou que ela está sendo agora prejudicada. Mas a gente precisa entender, Deus jamais é vencido, a soberania dele é eterna, né? É nesse sentido que Paulo pôde afirmar com muita segurança, né, que ele estava absolutamente certo de que a boa obra que Deus começou em nós, ele iria completá-la, ou ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nesses termos, o Salmo, por conta dessa soberania eterna, ele diz aleluia, né? Ele finaliza com aleluia. Então, esse Salmo 146 realmente bate nessa tecla, né, que nós devemos confiar mais em Deus do que no homem ou nas instituições humanas. Ele fala sobre esse cuidado de Deus. A gente percebe a informação tão preciosa desse salmo, a revelação tão preciosa de que nós temos um Deus, o Deus da aliança,
o Deus que é fiel ao seu pacto, né? Tanto é que quando a gente lê no verso 5, cuja esperança está no Senhor, e aí a gente tem o Senhor com essa grafia aí em maiúscula, indicando que é o nome pactual de Deus, né? O Deus eu sou, que é o Deus de Jacó, que firmou aliança, a aliança da graça, e firmou aliança conosco, uma aliança que nos alcança por meio da graça de Jesus Cristo. Então, vamos colocar a nossa confiança nesse Deus, especialmente em tempos de dificuldade, porque olha só o que ele faz com os que passam por dificuldade, aqueles que estão oprimidos, aqueles que têm fome, os que estão encarcerados, aqueles que precisam de visão, né? Aqueles que estão abatidos. Deus está com o seu povo e o seu povo pode então colocar a sua confiança nele, né? E é interessante, a gente precisa dar uma cutucada na nossa alma diariamente, então, para lembrar disso e para louvar o Senhor por tudo isso, né? Então, eu creio que a gente pode, a partir daqui, quem sabe, pensar em algumas maneiras nesse dia de aplicar esse chamado do Salmo 146 para louvarmos a Deus nas nossas rotinas, né? Quem sabe naquilo que vamos ter que fazer hoje, naquilo que precisaremos empreender ou realizar até o final da semana, que a nossa confiança esteja em Deus e que a nossa esperança esteja nele, e se assim for, não seremos decepcionados, né? E teremos, com certeza, nós temos com certeza muitas razões para dizer aleluia. Nós vamos finalizar por aqui, vamos abrir um espaço agora para as nossas orações.